das ondas feministas, a gente entende, tem a primeira onda, que é aquele caminho que estava se estruturando, o pessoal conhece do voto, tá? Mas ali ainda não tinha a teoria de gênero. Nós estamos falando das duas ondas, da segunda e da terceira onda. No movimento feminista de segunda onda é que surgem duas grandes pensadoras feministas, a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir. A Beth Friedan, como uma americana, falava principalmente para as burguesas, e a Simone de Beauvoir, como uma francesa ligada ao socialismo, falava principalmente para as feministas de esquerda. Mas as duas tinham algo em comum: o desprezo pela feminilidade. Nós temos a principal obra do século XX que fundamenta tudo isso, que é de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, onde ela vai colocar que a opressão da mulher é mantida por existir homem e mulher, pelo binarismo. Ela abre isso nos anos 49, ela vai falar, olha, as mulheres conseguiram os direitos civis e políticos, mas a mulher ainda não alcançou a liberdade. E por que não alcançou essa liberdade? Ela não alcançou ainda porque existe uma opressão do papel da mulher, que ainda tem como opção no seu imaginário ser mãe, ser mulher em si. A Beth Friedan, por exemplo, publicou um livro chamado Mística Feminina. Ou seja, para ela, o feminino e a feminilidade são uma mística, um mito e uma invenção. Então ela difunde esse livro entre as americanas, dizendo que tudo que nós conhecemos como feminino, a maternidade, as preferências profissionais, como por exemplo enfermagem, pedagogia, o apreço pelas crianças, o cuidado com os idosos, a domesticidade, enfim, quaisquer características femininas são apenas propaganda e invenção masculina para oprimir as mulheres. Então a Beth Friedan vai vender essa ideia de que feminino não existe. A Simone de Beauvoir, ao mesmo tempo, lá na França, vai escrever Não se nasce mulher, torna-se, relacionada principalmente ao materialismo e ao existencialismo do Sartre, que era seu amante. Ela começa a vender a ideia de que ser mulher ou ser feminina depende de uma decisão, de uma construção social. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Veja, essas são os primeiros frutos da ideia de gênero, embora ainda não se tenha esse nome. Tanto americanos quanto franceses, então, são envenenados com essa ideia de que a feminilidade e a masculinidade são construções e, portanto, são falsas, de que são artificiais e de que não são naturais. Mas temos também a Júlia Kristeva, que diz, estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Então veja, o feminismo, que diz representar as mulheres, desde a segunda onda do movimento feminista, começa a trazer para a gente escritoras, pensadoras, protagonistas do movimento feminista que contestam a própria feminilidade e aí conseguem usar a ideologia de gênero a favor do movimento feminista. E é por isso que hoje nós dizemos que a ideologia de gênero é a terceira onda do movimento feminista. Então Simone de Beauvoir abre um caminho que não só Friedan vai escrever sobre isso, mas outras tantas feministas começam a teorizar sobre a existência de uma mulher. Essa teoria vai ser desenvolvida posteriormente por outras feministas, por várias delas, mas principalmente por Butler, a sua principal obra, O Problema de Gênero, a Subversão da Identidade, já mostra no próprio subtítulo o que se pretende. Dizer que não há uma identidade, algo determinado. Como nós vimos no livro da Judith Butler,
Se o gênero é fluido, então ele também não pode ser reduzido ao número de 2. Nós já temos feministas que dizem que existem 5, 7, e feministas que dizem que existem tantos gêneros quanto pessoas. Nós temos então registros bizarros, por exemplo, de pessoas adultas que acham que são crianças, os seres humanos que acham que são um gato, que acham que são um tigre. Essas bizarrices já existem. É nesse momento em que os ideólogos de gênero conseguem criar a fluidez de gênero, ou o gênero fluido. Então, a sua obra, Butler, vai colocar essa ideia de que para se chegar à verdadeira liberdade, que não haja uma sociedade que continue gerando violências, tem que se modificar pela linguagem toda a compreensão que o homem tem de si mesmo, que isso foi uma imposição, que o gênero ele é de fato a libertação desse sistema, que o homem, quando fala sexo, e sexo masculino ou sexo feminino, ele está dentro de uma prisão linguística. O gênero seria a libertação linguística.